vai ser uma introdução de a especialidade aqui de Watch My Trading, como vocês já conhecem o que a gente faz, é basicamente operativa intradia, é o segmento da gente com operações em tempo real. Aqui, a Watch My Trading, já estamos no mercado há uns 5 anos, mas eu opero já há mais de 10 anos. Só que, já como a price action é uma estratégia que não é muito conhecida, aí foi o começo da Watch My Trading para apresentar a estratégia. 2 meses atrás, já concretamos a primeira publicação de Watch My Trading, que foi Ações de Preços para Todos. Graças a Cristiane Becerra Martins, agora temos o livro em versão português, que ela é parte da equipe. É isso basicamente o que gostaria de comentar para vocês. O que é basicamente o conteúdo do livro é que a gente vai apresentar no São Paulo, vamos estar lá a sexta-feira, 30 de agosto. Vou colocar aqui para a gente já agendar. É um evento que vai ser bem reduzido em termos de participantes. Vai ser o 30. É uma sexta-feira, 30 de agosto. Apresentamos o livro de Ação dos Preços para Todos. Esta seria a quinta vez de apresentar o livro. A primeira vez que fazemos a apresentação lá no Brasil. Então, por isso que meu português ainda não está tão afinado. Acho que está um pouquinho complicado ainda está portunhol. Mas estou fazendo o possível para já ter um português bem, ao menos um pouquinho melhor, para a data que eu vou estar aí com a gente. Então, o evento vai ser o seguinte: eu vou começar às 8h20, não, desculpa, às 9h20 da manhã, porque é o horário do Brasil. Vou começar a operar ao vivo, como eu sempre faço, todos os dias, com a gente seguindo as minhas estratégias. Começo a operar aqui, eu vou finalizar às 12 do meio-dia, porque eu opero só 3, 4 horas máximo. Depois, o resto do dia não opero, porque sou o overlap do mercado europeu com o mercado americano. É isso que eu faço. Aí com os instrumentos que apresentem oportunidade intradia, ou seja, a estratégia da gente é o scalping. Você pode fazer scalping com muitos instrumentos, baseado no ações dos preços, né? Ações de preços. Então, o livro, basicamente, a primeira publicação que a gente fez é apresentada, baseada em só isso. Então, vou operar com a gente umas 3 horas da manhã, depois vamos fazer um break, um lunch, no meio, e depois vou continuar na tarde explicando a teoria, ou seja, como eu consigo ver as oportunidades intradiárias, como eu utilizo pivot points. Vamos utilizar muitos instrumentos na classe, que vão ser DFX. Podemos utilizar o Bitcoins, mas o Bitcoins não é um instrumento intradiário. Os índices americanos, eu vou utilizar o S&P 500 especialmente. Aí podemos ir para o FX do real com o dólar, ou seja, o cross, o cross, o pair do dólar com o real brasileiro, que também tem uma atividade interessante em intradia. E aí, como identificar oportunidades? Como eu falei, o mercado FX, o mercado intradia, o scalping é bem dinâmico, é bem rápido. Então, por isso que quando eu começo a operar, a gente vai estar minha conta em uma screen, compartilhando com todos vão estar olhando minha conta, basicamente, como eu faço todos os dias, mas este evento é para uma audiência geral, ou seja, muitos vão estar aí olhando minhas ordens de mercado, olhando a minha estratégia. Nem todos vão compreender ao começo, mas a ideia é, primeiro, dar experiência para vocês intradia, ou seja,
como é que você faz scalping. E depois, para o resto da tarde, aí sim vou explicar desde o ponto inicial como é que você chega a entender as transações, ou seja, as oportunidades intradia, tá? A ideia final é, se você ter dinheiro basicamente disponível para o mercado financeiro, para investir, seja 2.000, 3.000, 5.000 ou menos de dinheiro, aí saber como utilizar esse dinheiro rapidamente com oportunidades interdiárias, basicamente isso. Mas é que você que faz as transações, e aí você basicamente vai um sistema de copiar, mas é uma cópia com entendimento, ou seja, você vai olhar assim, a minha conta, eu vou falar, ok, eu vou abrir agora uma compra, estou abrindo uma venda, você vai olhar minha entrada de venda, vai olhar minha entrada de compra, eu vou estar explicando o que eu vou fazendo e por que vou fazer isso e qual seria o análise que tem o preço final. Tá? Isso basicamente é a ideia. A gente já fez um evento no Brasil 2 anos atrás, mas eu não estava operando com a gente ao vivo na sala. Nessa oportunidade, eu decidi que sim, vou estar operando aí com a gente, por isso que é um evento que tem como máximo 15 pessoas. Só 15 pessoas, eu vou estar aí com a gente, e aí vamos operar junto o mercado financeiro. Então, eu queria só comentar um pouquinho como é a estrutura do e-book, que muitos perguntam sobre a publicação que a gente fez. É bem simples, mas isso basicamente é o que eu queria comentar, porque aqui no e-book a gente comenta, fala sobre a estratégia final de ações de preço. É a primeira publicação que existe, basicamente, feita de um trader que opera com ações de preço sem relacionar os preços com indicadores, com chartismo, com nada disso. Então, isso que faz a publicação bem interessante para muitos. Já do lançamento, tem muitas cópias já vendidas que, honestamente, não considerei que a repercussão da publicação foi tão boa, mas sim, foi bem boa por a gente. Então, começa aqui com uma introdução, sim, introdução de como é a indústria de brokeragem, porque o primeiro de tudo é compreender a indústria de brokeragem, ou seja, como que funcionam os brokers, como escolher um broker, os tipos de spread que oferece o broker, spread variável, spread fixo, como é que a alavancagem funciona. Aí, como você vai se preparar com a sua conta, quanto é o recomendável para começar a investir. Aqui uma introdução de ações de preços, como é que você começa a entender como o mercado finalmente é 100% estadístico, 100% com o preço de compra e o preço de venda. Aí, preço de equilíbrio, ou seja, como é que você entende que o mercado vai finalizar em equilíbrio sempre. Vai finalizar em equilíbrio sempre. Cada dia o mercado vai encontrar um preço onde o comprador, o vendedor vai acordar que aí vai ficar o mercado durante o dia. Isso é bem bom para depois saber se o mercado vai continuar subindo ou vai continuar em vendas. Essa é basicamente a ideia final do preço de equilíbrio. Depois, tendências, são de mercado. Aqui a gente fala de áreas de mercado. A gente não utiliza o termo tendência. Eu explico aqui, nesse capítulo, qual é a diferença. Depois, eu utilizo aqui estes instrumentos, o euro-dólar, ouro, dólar iene, australiano, dólar, mas lá no evento que a gente vai fazer nesta sexta-feira aí no São Paulo, eu vou utilizar muitos outros instrumentos para explicar quando o mercado está compras e quando o mercado está para as vendas, porque a gente vai ter tempo para explicar isso. Então, a ideia aqui é que você tenha a sua própria compreensão e racionamento de como funciona, de como funciona as áreas de mercado. A tendência não é um conceito aplicável para os contratos por diferença. É um conceito aplicável, sim, para as ações de mercado, isso sim, mas não dá para falar de tendência no mercado internacional com tanta flutuação de preço, sim? Depois,
Essas são questões técnicas aqui, de velhas. Identificação dos preços. Aí vamos falar também sobre como identificar o preço de compra, preços de vendas. Isso também é muito importante, que é questão técnica. A gente fala de preços de compra, preço de vendas, mas vai ser na tarde. Depois, vou utilizar também como exemplos o Bitcoin para saber quando são os preços de entrada do Bitcoin, o DAX, que é o índice alemão. Vamos utilizar o índice Bovespa também para entender quais são os níveis de entrada de compra, quais são os níveis onde você fecha as compras, obtém o lucro e depois pode vender. Vamos utilizar Pivot Point. Eu tenho um capítulo tudo sobre Pivot Point no livro, que está um pouquinho mais adiante. Eu acho que está quase no meio do livro, porque o Pivot Point é um indicador que é o único indicador que a gente pode utilizar como segmento do preço. Não tem o outro indicador que seja mais importante do que o Pivot Point. Utilizo os pivots para muitos exemplos, também para o S&P 500, mas como eu falei, o pivot, que é finalmente este indicador que você tem aqui, eu coloco aqui as minhas linhas de compras, de vendas, mas finalmente o pivot é o que você aprende a utilizar no intradia. É finalmente isso que você aprende a utilizar no intradia. Ou seja, com o Pivot Point, você já sabe como, ou se é um dia de compras ou se é um dia de vendas. É bem simples. Mas depois do entendimento dos pivots, você utiliza a estratégia de como colocar uma compra, como colocar uma venda, como determinar o preço de saída sobre as ordens que você vai fazer. Então, tudo isso está explicado na primeira parte, que a gente vai utilizar na tarde para falar sobre, finalmente, a estratégia sobre ações de preços. Outro conceito, juros abertos, também um conceito do mercado financeiro que não tem muito material que explique o que é juros abertos, mas é um conceito que se utiliza na banca, nos bancos, utilizam juros abertos, ou seja, quando o mercado vai continuar para cima é quando o mercado vai ser para vendas. Esse conceito é juros abertos. Depois aqui continuamos com a estratégia. Sim, aqui temos estratégia, vou utilizar o Non-Farm Payrolls, que é o dado macroeconômico mais importante do mercado financeiro hoje. A gente opera esse dado amanhã. Eu falo como operar o Non-Farm Payrolls, eu falo como operar a taxa de juros, como operar sobre máximos e mínimos, que é bem diferente do que operar com indicadores. Ações de preço é bem diferente do que operar com indicadores. Já a gente sabe e tem que saber isso. As meias móveis, RCI sobre compras, sobre vendas, isso não tem relação nenhuma com os preços, é bem diferente. Depois, como colocar as ordens pendentes no mercado, ou seja, as diferenças no buy stop, o sell stop, a buy limit, o sell limit, basicamente como deixar a conta de investimento trabalhar sozinha durante a noite, especialmente. Então, isso também está explicado aqui no livro. Depois daí, a gente fala de swaps. Swaps são os juros que você pode ter com posições abertas na conta de trading. Ou seja, sem fazer nada, você entendendo os juros, pode comprar e vender em qualquer instrumento e ganhar juros todos os dias. Isso é chamado swaps. Se você pesquisa um pouquinho do conceito swap, é isso. Como utilizar os swaps para que a conta de investimento te somando interesses todos os dias. Não todos os instrumentos têm swap positivo. Então, a gente vai falar isso também. Quando que seu perfil de trading não é
sobre o trading intradia, porque você não tem tempo, porque você não gosta de o scalping. Sempre tem uma opção que é utilizar o swap para investimentos, que é basicamente a utilização de juros para operar. Depois temos margem livre, tudo aqui é questão de como administrar a conta de trading. Seja que você vai começar $1.000, menos de $1.000, 2.000, 5.000, $10.000, esse capítulo aqui é para isso. Com quantas posições você pode começar, quantos lotes, tudo isso vai estar explicado nesse capítulo aí. Depois a gente fala de petróleo, desafios internacionais, ou seja, questões que podem acontecer no mercado internacional, como estar preparado para isso, oportunidades, aqui a gente fala de política monetária, e, por último, sobre neurociência e programação. E isso é a parte mais importante, porque se a sua mente, sua cabeça não está no lugar certo, mesmo você queira investir no mercado, aqui tem que estar bem preparado, principalmente na mente, os pensamentos. Então, eu falo aqui da minha experiência pessoal, como foi o caminho que eu consegui, o controle final emocional para lograr com a consistência no mercado, nos lucros que eu consegui no mercado finalmente. Então, isso foi aqui, neurociência e programação de neurolinguística, que é a ciência que eu descobri que foi de muita ajuda para mim. Eu, como todos, tive, ao começo não foi muito consistente, mas depois foi bem um momentinho aqui. Então, isso, a parte de neurociência foi o que para mim ajudou muito no processo de controle emocional. Ou seja, quando você está operando no mercado, tem muitos pensamentos, né? Como todo dia, basicamente. E essa parte aí foi a mais importante que ajudou para mim para relaxar no mercado e desfrutar finalmente o processo. Porque, na verdade, é todo um processo. É o começo uma coisa muito nova, uma coisa que você nunca fez, não tem muita ideia do que está acontecendo, a volatilidade pode ser poderíamos dizer, um fator que, se não tem controle aí, pode ter resultados bem ruins para você ao final do dia. Então, isso, na minha experiência, foi que eu consegui controlar as emoções com programação neurolinguística. Eu falo aí na última parte todo como foi. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que está nas bem últimas partes. Muito tem aqui os gráficos de pivot, como entender os pivots em muitos instrumentos, com muitos exemplos, mas a teoria é a teoria. A teoria é aplicável para todos os dias, é atemporal. Qualquer momento, qualquer dia, qualquer ano, você utilizando os pivots, pode fazer estratégias de entrada no mercado sem problemas. Na última parte, tá, sobre neurociência, aqui fala de ações de mercado, como eu falei. Depois, todo o mapa de preços, mapas de preços de muitos instrumentos, não de todos, né? Mas aí no evento com a gente, eu vou sim falar de todos os mapas de preços de todos os instrumentos. Então, tá na última parte. Eu acho que começa, tipo, política monetária, como operar a taxa de juros, que é a taxa de juros, o non-farm payrolls, todos esses eventos internacionais são os que a gente mais tem lucros em termos de intradia. Eu não sei se a gente conseguiu olhar o último vídeo que eu fiz sobre, a ver se consigo apertar aqui o vídeo. Eu gravei tipo streaming, não sei se a gente conseguiu participar. Eu estava operando minha conta, eu decidi abrir aqui no canal da gente. Então, esse vídeo aqui, eu estou gravando minha
experiência no recorte de taxa de juros que foi ontem, na tarde, aqui no Chile. Foi bem interessante, porque eu estava na minha conta, eu gravava o que estava acontecendo, mas eu também explicava, ou finalmente, como foi as decisões. Não é só que eu estou falando do que eu faço entrando e saindo. Eu explico por quê. Basicamente, eu estou comprando, estou vendendo. Então, aí, se você consegue entender um pouquinho de espanhol, eu acho que vai ser bem interessante como experiência você aí presenciar. Porque foi um evento com muita volatilidade, foi bem interessante, mas ao mesmo tempo foi uma experiência diferente, porque eu não compartilho assim uma gravação quando estou operando um evento tão importante como foi os taxas de juros americana, que foi bem legal a experiência aí para todos, né? Eu estava pesquisando o endereço, seria aí, o Complexo JK Presidente Juscelino Kubitschek, 2041. Isso vai ser o endereço que eu vou estar aí no São Paulo, agora o 30 de agosto, de 9h20 da manhã até as 4, 5 da tarde, com vocês. JK, Complexo JK, uma coisa assim. Há muito que não vou para São Paulo. Essa parte eu acho que não conheço bem. Mas aí depois vão receber o convite no seu correio para ser assignado, registrar para participar do evento, tá? Então, pressado, só queria fazer esse comunicado para a gente e aí vamos estar em contato por correio já para organizar os participantes finais aí no workshop no São Paulo. Já temos o endereço confirmado.